Eu acho que um dos grandes desafios é você conseguir organizar um bom planejamento de estudos. Claro que nós enfrentamos vários desafios, como você organizar uma rotina de estudos, você conseguir ter consistência, você principalmente saber lidar nos dias mais difíceis, quando você não consegue estudar, mas eu me organizar para estudar um volume grande de matérias, porque na área fiscal a gente tem um volume razoável de disciplinas, 10, 15, 20 matérias, dependendo do concurso que vai fazer. E conciliar estudo de teoria, questões, revisões. Nossa, eu percebia que estava esquecendo os conteúdos, voltava para revisar, então não tinha uma organização. Era a falta de um planejamento de estudos. Então, uma dica que eu daria para o concurseiro, um primeiro ponto muito importante: estuda sobre como estudar para concurso. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um TutoriCast, o podcast da Tutory. Para você que não me conhece, meu nome é Marlon, eu sou um dos fundadores desse ecossistema que tem transformado a vida de milhares de alunos no país inteiro, das mais variadas áreas. Carreiras policiais, carreiras fiscais, jurídicas, tribunais, Enem, OAB. Somos milhares de aprovados em todo o país e toda semana a gente tem um convidado especial. E esse é um cara que inspira muitas pessoas, é conhecido no Brasil inteiro, é um dos caras que está à frente dos maiores preparatórios do país, é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, uma jornada incrível, e hoje eu recebo aqui o nosso convidado Bruno Bezerra. Seja muito bem-vindo ao nosso TutoriCast, mestre, muito feliz de estar aqui te entrevistando hoje pela primeira vez, e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível. Já queria começar o nosso podcast que você contasse como que é e como que entrou concurso público na sua vida. Já tem o pai, a mãe que já era concursado e que desde pequenininho te incentivou? Ou foi as lutas da iniciativa privada, as frustrações que você teve que o levou a entrar no mundo dos concursos públicos? Conta aí pra gente. Bacana demais, muito obrigado. Vai ser um prazer nós seguirmos juntos aqui conversando com o pessoal sobre concurso público. A minha vida está inserida dentro dos concursos e sempre é muito bacana, um prazer nós estarmos juntos aqui na Tutory. E essa pergunta que você fez tem uma história interessante sobre meu começo no mundo dos concursos. Eu não tinha ninguém na família concursado, não tinha histórico de pai e mãe. Eu sou do interior do Ceará, sou de uma cidadezinha de 20 mil habitantes, uma cidade pequena. E eu fiquei sabendo de concurso público logo depois que eu me formei. Eu fiz faculdade de odontologia, então nada a ver com o mundo que eu comecei a estudar depois, que era a área fiscal. Foi tudo do absoluto zero. E estávamos em um churrasco um sábado à tarde com alguns amigos da faculdade, sobrou o dinheiro da comissão de formatura e recém-formado, olha a ideia, vamos fazer um churrasco com esse dinheiro que sobrou. Pegamos aquela grana, compramos ali algumas coisas para fazer um churrasco e comentei com um amigo: o que é que você vai fazer da vida? Estava ali há 8 meses, formado como dentista, trabalhando para uma prefeitura lá no interior do Ceará, ganhava por volta na época de R$ 1.600, não tinha estabilidade. Os 2 últimos meses não tinha recebido, atrasou o salário, o prefeito para quem eu trabalhei tinha perdido as eleições e eu não sabia se ia continuar trabalhando. E eu comentei com ele: vai fazer o que da vida? Vai trabalhar com o quê? Ele disse: eu vou largar a odontologia, eu vou estudar para concurso. Quando ele me falou isso, acendeu uma luzinha. Eu disse: como assim estudar para concurso? Como é que funciona isso? Não tinha noção, não sabia do que é que se tratava. E ele disse: não, são concursos na área fiscal. Ele começou a citar o que tinha. E eu disse: quanto ganha? O que é que tem que estudar? Como é que faz? Ele disse: as remunerações, eu me lembro que na época era por volta de R$ 12 mil. O salário inicial, eu ganhava 1.600. Eu disse: pô, O negócio é bom. O negócio é bom, eu quero esse negócio. Me ajuda, como é que... Não, vamos, minha irmã estuda direito, ela já sabe mais como é que funciona. Vai lá em casa na segunda-feira que a gente troca uma ideia com ela, ela vai nos dar o caminho das pedras. Então começou assim, de um churrasco, num sábado à tarde, um dentista foi entrar no mundo dos concursos para se preparar para a área fiscal. E aí vieram pela frente os desafios que nós tivemos que encarar, né? Isso foi em qual ano? Isso foi no ano de 2005. Ano de 2005. Então eu posso dizer que você tem quase 20 anos de Receita. Quase 20 anos no mundo dos concursos. No mundo dos concursos. Porque eu fui aprovado em alguns concursos. Primeiro eu passei para análise tributária da Receita. E depois disso, meio que eu larguei os concursos. Eu tentei voltar algumas vezes. Já estava ganhando uma grana, era novo, tinha 22, 23 anos. Então,
A primeira providência que eu tomei depois que eu passei foi pagar as dívidas, paguei as contas e depois foi uma concessionária e comprei um L200. Olha a cabeça do menino de 22 anos de idade. Queria viver. Queria viver, aproveitar. Então passei um bom tempo sem ir estudar depois disso. Eu voltei a estudar num pós-edital, naquilo que boa parte dos concurseiros fazem ali, de estudar de última hora, deixar sempre a coisa para quando já está em cima. Levei ferro no concurso, não consegui ser aprovado. Não, mas espera aí, volta um pouquinho aí pra gente acompanhar esse raciocínio aí. Você demorou quanto tempo para passar como analista? Para analista, primeiramente. Então, decidi que ia estudar. Depois desse sábado à tarde, nesse churrasco, no domingo seguinte, conversei com meus pais, falando que estava pensando em começar a estudar para concurso. Eles também ficaram sem entender. Como assim você vai parar de trabalhar? E como é que você vai se sustentar? Então, comecei a estudar. Depois disso, foram 10 meses para ser aprovado para analista. Caraca, então... Em 10 meses, eu consegui passar em terceiro lugar para analista tributário da Receita Federal. Um gênio. Um gênio não, muito esforço. E teve um ponto interessante. Um gênio não, Marlon. Cara, eu me lembro como se fosse hoje. O primeiro material que eu peguei foi de Direito Administrativo. Pô, passei 40 minutos na primeira página. Maria Zanella de Pietro. Era o único livro que tinha. Não, na época era outro. Quando eu estudei para auditor, já foi com os materiais bons. Estratégia, materiais PDF, videoaula nesse novo formato. Mas na época, para analista, era material, apostila, material. Era um livro do Marcelo Alexandrino. Vicente Paulo. Eu leio. Direito Administrativo. Então, cara, eu passei 40 minutos na primeira página e eu não sabia do que se tratava. Ato administrativo, jurisprudência, quase que eu desistia no primeiro dia. Então, foi um pouco sofrido. Foi um pouco sofrido esse começo. Caraca, que sensacional, cara. Eu fico feliz de ouvir essas histórias assim. Que quando a gente olha o Bruno hoje lá no palco do Estratégia, fazendo aqueles lançamentos gigantescos para milhares de alunos, ver você nas redes sociais, ver você como auditor da Receita, a gente acha que foi fácil, né? E a gente vê que não tem um segredo a não ser você perseverar, estudar, se dedicar. Eu queria que você me contasse, dentro dessa janela de 10 meses, qual foi o maior desafio que você teve? Você já me falou que foi ali pegar e não saber nem para onde ir, passou 40 minutos na mesma página, né? Mas qual foi o desafio assim que você falou, cara, isso aqui, hoje eu faria diferente. Isso aqui, se eu tivesse com a mentalidade que eu tenho hoje, com a estrada que eu tenho hoje, eu faria diferente. Qual foi o desafio? Porque nesse exato momento, quando a gente está conversando aqui, né, a gente tem inúmeros alunos estudando no país inteiro, começando a estudar agora, e naquela mesma situação que você estava lá naquela época. Então, o que você diria para essa pessoa também? Então, me fala qual foi o desafio e o que você diria para essa pessoa que está começando agora. Tá, vamos lá. Eu acho que um dos grandes desafios é você conseguir organizar um bom planejamento de estudos. Claro que nós enfrentamos vários desafios, como você organizar uma rotina de estudos, você conseguir ter consistência, você principalmente saber lidar nos dias mais difíceis, quando você não consegue estudar. Mas eu me organizar para estudar um volume grande de matérias, porque na área fiscal a gente tem um volume razoável de disciplinas, 10, 15, 20 matérias, dependendo do concurso que vai fazer. E conciliar estudo de teoria, questões, revisões. Nossa, eu percebia que estava esquecendo os conteúdos, voltava para revisar. Então não tinha uma organização. Era a falta de um planejamento de estudos. Então uma dica que eu daria para o concurseiro, um primeiro ponto muito importante. Estuda sobre como estudar para concurso. Lê sobre isso. Procura vídeo no YouTube sobre como que os mentores fazem com os seus alunos. Isso é fundamental. E hoje tem demais, né? Na nossa época não tinha, né? O pessoal hoje tem muito mais acesso à informação. Isso facilita demais. Só tem que ter cuidado para você não juntar diversas informações diferentes e acabar montando um Frankenstein. Claro, se você puder ter acesso a uma mentoria, melhor, que você vai ter tudo isso organizado. Quando você vai estudar teoria, quando você vai fazer questões, quando você vai revisar, quando você vai fazer simulado. Então, olha só, um erro que era muito comum de um iniciante. Eu tinha ouvido falar que era importante fazer simulado. E eu fiquei procurando simulado com uma semana de estudos. Sendo que eu, dentista, não conhecia nenhuma matéria constitucional, administrativo, tributário, contabilidade. Como é que eu vou simular uma situação de prova se eu não conheço nenhuma disciplina? Então é você saber que em cada etapa da preparação tem algumas coisas importantes para você fazer e toda essa organização é fundamental. Então estuda sobre como estudar para concurso. Esse foi um desafio que eu tive no começo. E como é que você fez isso? Na época você procurou, você foi atrás de um coach, você teve a ajuda de alguém assim, algum primo, amigo que, cara, faz isso, faz revisão ou não?
a irmã desse nosso amigo, que era formada em Direito, e ela tinha passado por um concurso de técnico do MPU. Ela foi nos orientando sobre os materiais, sobre como que era importante fazer questões, que tinha que revisar os conteúdos. Então ela foi meio que a nossa mentora ali, claro que de maneira bem informal, mas ela ia nos guiando nesses pontos. E isso já mostra a importância que é de você ter pessoas certas do seu lado, né? Hoje, com essas mentorias que a gente tem aí no Brasil inteiro, de cada área, só nas carreiras fiscais na Tutor deve ter uns 100, né? Isso mostra a importância de a gente ter essas pessoas, porque eu acredito que, né, você que passou 40 minutos da mesma página, o resultado que você teve foi justamente rápido, né? Porque eu considero rápido, 10 meses passaram no concurso de auditor da Receita. Foi analista tributário. Analista tributário primeiro, né? Já foi uma grande vitória. E num curto espaço de tempo, justamente atribuindo, né, primeiro a sua dedicação, claro, né, mas o direcionamento que você teve dessa galera. Sem né? dúvida ajuda muito. E depois aí, beleza, aí você começou passou um tempo ali curtindo a L200, curtindo a vida, curtindo o salário de analista. Da onde entrou a sacada de, cara, eu acho que eu posso ser auditor? Esse é um ponto interessante que eu trabalhei durante 4 anos em uma agência da Receita Federal no interior. Então ali eu estava com outros servidores, com outros analistas, naquele ambiente não tinha auditor. Quando eu me mudei para Fortaleza, quando eu fui removido ali, comecei a trabalhar do lado de outros servidores, cara, começou a cair minha ficha. Pô, por que esse cara tá ganhando o dobro do que eu ganho e se eu quiser eu posso estudar e posso chegar lá também? Então esse foi um start assim para eu voltar a estudar, para eu voltar a me preparar. Mas vale salientar que você perguntou qual o seu principal desafio no início. E eu percebi, viu, Marlon, já acompanhei dezenas, centenas de concurseiros na preparação, que em cada etapa dos estudos, muitas vezes surgem dificuldades diferentes. E no começo a minha dificuldade maior era eu me organizar, aprender as matérias, como que eu monto um ciclo de estudos. Depois que eu já era analista, eu já tinha noção de como me preparar, de como eu devia estudar, de como eu fazer questões, revisões. E aí veio um outro problema. Eu não conseguia ter consistência, eu não conseguia ter uma organização, uma rotina. Eu começava... Já estava confortável. Já estava confortável, já tinha uma grana, já conseguia fazer uma viagem internacional. Sim. Então você começava a dosar. Eu quero melhorar, eu quero estudar, mas ao mesmo tempo eu quero aproveitar um pouco a vida. Tô novo. E acontecia muito de tipo, sexta-feira à noite, cara. Como é que estuda com dinheiro no bolso? Sexta-feira à noite, trabalhava 8 horas, então os estudos iniciavam por volta das 19, 19h30. O primeiro, eu fazia 2 ciclos de 1 hora, 1h30. Então o segundo ciclo da sexta-feira eu ia começar às 21 horas. Nesse momento estavam os amigos em grupos, dizendo, vamos sair, vamos para tal lugar, vamos ali tomar uma coisinha, vamos encontrar com as amigas. Pô, aí o que você passa na sua cabeça? Pô, a vida tá passando. Todo mundo aproveitando a vida. E eu aqui em casa para começar a estudar contabilidade sexta-feira, 21 horas da noite. Depois disso eu vou dormir para no sábado de manhã começar a estudar novamente. Cara, começa a passar isso na sua cabeça. Será que é isso que eu quero para minha vida? E aí foi mais difícil ter constância, ter regularidade. Mas vendo outras pessoas que chegavam lá e eu sabendo que podia alcançar aquilo, em um momento eu me organizei, eu disse, não, agora eu vou fazer esse negócio e vou chegar lá. Porque, cara, imagina daqui a 5, 10 anos você tá sempre pensando, nossa, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse começado a estudar? E se eu tivesse sido aprovado? Tanto que ia mudar a minha vida, da minha família, dos meus pais, dos meus filhos. Então é importante nós termos em mente que os concursos exigem um sacrifício, sem sombra de dúvidas, mas eles vão te gerar um fruto. Tem 2 palavrinhas que eu gosto muito de comparar, que são sacrifício e sofrimento. Elas têm uma coisa em comum, mas o resultado final é muito diferente. O concurso público vai exigir que você faça um sacrifício. Você vai abrir mão de algumas coisas para se dedicar àquele projeto. Então você está sentindo uma dor. Você está abrindo mão de algumas coisas que seriam mais interessantes. Domingo pela manhã eu acordar para estudar, é melhor eu acordar e ir para a praia e fazer uma corrida no parque, ficar dormindo, ver TV. Fazer qualquer coisa. Fazer qualquer coisa. Descansar, menos estudar. Então gera uma dor. Agora,
O sofrimento, ele também te traz uma dor. Se você está insatisfeito com a sua vida, com a sua remuneração, com o seu chefe, que trabalha pra caramba, não ganha hora, você está sentindo uma dor também. Concorda comigo que esse sofrimento te traz uma dor? O sacrifício de você estudar, lá na frente vai te gerar um fruto. Você vai colher tudo isso que você está plantando. O sofrimento não. Se você não fizer nada por isso, sua vida não vai mudar. E daqui a 5, 10, 15, 20 anos, você vai continuar insatisfeito. É por isso que muita gente começa a estudar, não tem uma organização, não tem uma rotina larga, e daqui a 6 meses volta. Já vi vários concurseiros que começam, param, voltam. Então, é muito importante ter em mente que os desafios vão mudando, e você ter uma boa organização de rotina, você ter horários bem definidos, você ter consistência na preparação também é fundamental. E esse foi um segundo desafio que eu enfrentei quando eu já era analista tributário. E eu acho que é uma grande realidade da grande maioria das pessoas que estudam para auditor. Eu acredito, né? Você vai saber muito mais do que eu. Porque geralmente o cara que está estudando para auditor, que é um concurso de altíssimo escalão, é um cara que já é um servidor, a grande maioria deles, né? Já é um servidor público, o cara já tem a mesma estabilidade que você já tinha lá, já tinha um bom salário, só queria dar aquele up, né, na carreira. E aqui você trouxe dicas sensacionais de como que você fez para driblar isso, né? Porque eram muitas distrações, a estabilidade já existia, né? O dinheiro na conta já tinha, e você ter que abrir mão de tudo isso, né, em prol daquilo que você quer, que é bem maior. E isso serve também até para o mentor, né, que está começando a trabalhar com mentorias agora, que é o nosso público, né, da Tutory. Porque o cara já tem uma vida confortável. O cara já é um delegado de polícia, já é um promotor, já é um procurador, já é um auditor fiscal. Pô, para que eu vou trabalhar com mentorias, né? Pô, para que eu vou ter que me expor nas redes sociais, né? Para que eu vou fazer isso, sendo que eu já tenho aqui todo esse conforto, já tenho um cargo bom, já tenho uma boa remuneração. E hoje, olhando para o Bruno, né, lá de 2005, e o Bruno de 2025 como uma grande referência no Brasil quando se trata de carreiras fiscais, né? Hoje um dos professores mais renomados dentro do Estratégia, com toda uma jornada, com várias conquistas, né, na vida pessoal, que veio através desses frutos que você gerou através do trabalho duro, por meio da dedicação aos estudos. Me conta aqui, Bruno, como que foi para você essa virada de chave depois de... Você precisou virar uma chave que foi de analista para auditor. Na verdade, primeiro de concurseiro para formado em odontologia para se tornar um analista. Depois você teve que virar uma nova chave, que é de analista para se tornar auditor. É igual você falou, do sofrimento aí, né, associado a, cara, eu preciso mudar isso aqui. E qual foi a virada de chave que você teve assim, cara, beleza, já sou um auditor, já ganho bem pra caramba, já cheguei onde eu quero, mas eu quero mais. Eu quero ajudar outras pessoas, eu quero... Da onde saiu essa... Cara, eu vou pras redes sociais, eu vou ser professor, eu vou... Da onde saiu, assim? Onde é que foi Foi outro churrasco no sábado com outros amigos? Esse foi aonde? Esse não foi churrasco, esse foi ainda na época em que eu tava estudando. Cara, quando eu tava ali num nível bom de preparação, tava bem, tava próximo da última prova que eu fiz, que foi a de auditor da Receita Federal. Eu comecei a sentir vontade de ensinar. Cara, eu acho que quando eu passar, eu quero dar aula. Eu vou querer continuar inserido aqui nesse mundo dos concursos. Comecei a tomar gosto por aquilo. Parece uma coisa meio contraditória, mas pô, tô gostando desse negócio de concurso, eu vou querer ajudar outras pessoas, eu vou dar aula de concurso público. E logo que eu passei, foi interessante que uma semana depois, eu fui comprar um livro de direito tributário, que tinha sido utilizada a doutrina principal para essa prova de auditor fiscal da Receita Federal, para eu estudar agora com outro intuito, para dar aula da matéria. Mas o interessante foi que eu comprei esse livro e nunca consegui ler uma página do livro. Eu estava esgotado, assim, mentalmente, muito cansado, uma jornada ali de 1 ano e meio me preparando para a prova de auditor, então eu não consegui. Abortei. Depois de uns 6 meses eu disse, não, eu acho que esse livro é muito pesado, peguei o livro pelo qual eu já era acostumado a estudar, eu vou comprar o livro que eu já tinha mais familiaridade, vou ler aqui. Li 5 páginas. Não deu, cara. Não vingou o projeto de querer trabalhar com concurso depois. Passaram-se aproximadamente 2 anos. Curtindo a vida doidado. Só vivendo a vida ali. Nessa época eu cheguei a fazer
6 viagens internacionais num período de 14 meses. Rapaz, você gostava Tinha mesmo. férias acumuladas e tal. Tava morando aqui em Brasília na época, então Sério? corria no parque, nadava no prédio onde tava morando, fazia academia, tava curtindo a vida. Depois de 2 anos, parece que a mente passou o cansaço da vida de concurseiro. Tá na hora de voltar, filho. Vamos lá, veio aquela vontade. Só que já não foi mais como professor. Alguns amigos me perguntavam, lembra que eu falei lá atrás que eu via os amigos todos, pô, a galera toda curtindo a vida, a galera tá ali indo pra balada, como se fala aqui em Brasília, na época lá no Ceará a gente chamava indo pro forró, né? O pessoal tá indo pro forró Aqui é frevo. e indo pro frevo. Cara, e depois que eu passei, o que aconteceu foi que aqueles amigos que outrora estavam aproveitando, chegavam pra mim, Bruno, como é que você fez? Cara, como foi que você estudou? Me ajuda. Por onde eu começo? Quais materiais eu utilizo? Como é que eu me organizo? E aí eu comecei a ajudar amigos informalmente. Ajudando ali, cara, vem aqui, você vai fazer assim, você vai estudar isso. Faz questão aqui, revisa desse jeito. Comecei a montar planos de estudos para os alunos ali de maneira informal, em uma planilha de Excel. E aí o pessoal foi gostando, foi pedindo cada vez mais. E quando eu comecei a trabalhar com concurso, depois de auditor, aí já foi com mentoria para concurso. Então eu saí da seara de dar aula de direito tributário e comecei a trabalhar fazendo mentoria para o pessoal que estava se preparando para concurso público. Caraca, e foi assim, como que foi esse desafio dos primeiros alunos, assim? Caraca, era totalmente orgânico, ou você já estava nas redes sociais, trabalhando ali nas redes sociais? E como que foi esse primeiro passo, assim, de caraca, eu tenho uma responsabilidade de uma vida sobre a minha. Essa pessoa que tá se esforçando ao máximo para me pagar e esperando um retorno que é ser aprovado. Como é que foi você lidar com isso? Cara, começou na rede social. Eu fui na época pro Instagram. Eu comecei a colocar a cara a tapa lá. Para eu fazer isso mais profissionalmente, vão ter que chegar pessoas. Então, eu acho que uma grande sacada para todo mentor é você gerar conteúdo, para você ficar conhecido. E aí começaram a chegar pessoas, começaram, pô, como é que funciona? E aí fui começando a fazer e sempre pensando no aluno, cara, porque se você pensar só em você, se a galera quiser só ganhar dinheiro e não fizer um bom serviço para o aluno, não vai durar no médio e longo prazo. Você pode até ganhar uma grana agora, mas depois o negócio vai se acabando, boca a boca. A gente já viu, né? E Como nós já vimos vários. Então, é fundamental sempre pensar no aluno. O resto vai ser consequência, cara. Pode ter certeza. Então, eu comecei lá atrás atendendo 1, 2, 3, 4, 5, 10 alunos. Quando eu estava com 15, 20, já estava aqui sufocado, porque tudo era muito manual, a entrega era muito alta. Como é que você fazia o planejamento? Excel. Segunda, terça, tá? Excel pra galera. Segunda vai te dar isso, revisa assim, Excel. E você não pensou em fazer uma plataforma, alguma coisa assim que permitisse que você atendesse? Nunca pensei porque eu fui sendo atropelado. O pessoal foi chegando e você não tinha nem tempo de raciocinar. Era tudo no... Tudo atropelado, tudo né? sendo atropelado. Cara, eu lembro que quando eu tava nessa fase aí tua, em 2016. Eu tinha acabado de entrar no serviço público, tava feliz pra caramba e tal, ganhando dinheiro, e outros alunos me procurando assim, igual procurou você. Pô, me ajuda, como é que você fez? Pô, caraca, tu comprou esse carro aí, cara, que legal. Tu com ali 200 e tal. Como é que você fez? Me ensina, cara, você era só um favelado aqui, ensina pra gente como é que você fez. Eu pegar a segunda, terça, quarta, cara, eu lembro que eu ficava assim, ó, horas e horas e horas e horas e horas fazendo aquele planejamento, assim. E aí quando chegava no número ali de 10, 15 alunos, você já começava a esquecer da revisão que você tinha que colocar pro aluno, porque, caraca, já deu 7 dias, já deu 15, caraca, tem que colocar o cara pra fazer mais exercício, ele tá fazendo muito pouco exercício. E aí, como é que você lidava com esse desafio de, cara, ter que organizar, tem que saber precificar, eu tenho que gerar conteúdo nas redes sociais, eu tenho que dar minha aula, eu tenho a receita que eu não posso deixar de lado, eu tenho minha família que agora vou construir família. Como é que você lidava com todo esse... E é o que você lidar hoje, né? Conta pra gente, Bruno, como que é lidar com todos esses desafios de serviço público, empreendedorismo, dar aula, dar atenção pro aluno, ser um empresário, ser um pai, ser marido, como que é? Porque é a grande realidade dos mentores da Tutory, né?
E eu vejo ele sempre assim, cara, como é que o Bruno consegue? Como é que a Núbia consegue? Como é que o Fábio consegue? Como é que o Guti consegue fazer um trabalho tão personalizado, algo com tantos aprovados e ainda conseguir ser servidor público, ser empresário, ser mentor, ser influencer nas redes sociais? Como é que você faz para gerenciar toda essa correria? Eu acho que um ponto fundamental é a organização. O cara tem que se organizar. Se ele não ajustar uma rotina, definir horários, separar as coisas, o cara é capaz de chegar a um burnout. Ele vai enlouquecer. Porque assim, durante muito tempo mesmo, até pouco tempo atrás, era eu e Deus. Era eu e Deus, eu fazia tudo. Eu era quem conversava com o aluno no Instagram, quem fazia a venda, quem montava o plano de estudos, quem estava lá na rede social, quem criava Gerava o boleto, no YouTube, quem gerava o boleto, quem fazia o pagamento ali do imposto, quem emitia a nota. Então, você bate o escanteio e corre para cabecear. E corre para cabecear. E eu acho que isso foi muito importante, Marlon, porque hoje eu consigo ter uma noção geral de tudo que é feito. Eu acho que você começar a delegar, cara, olha sem só, você ter passado pelo processo, não faz sentido. você não consegue nem cobrar. Você não Como é sabe que você vai cobrar precisa ser feito. exatamente? Como é que você vai cobrar? Eu tenho meu que se senta aqui nessa cadeira que você tá sentado, falando assim, ó, Carol, anota aí. Dentro de um ano eu vou ter mais de 10 mil alunos na Tutor, eu vou ser o maior cliente. Já contratei uma agência de marketing, já contratei toda uma equipe para me ajudar. Quantos anos você tem? 10. Pô, você tá de sacanagem, você não quer passar pelo processo. Porque para você chegar em 10 mil alunos, primeiro você vai ter que entender de marketing. E você só entende de marketing quando você está na pele, vivendo aquilo. Quando você sabe o que é um criativo que funciona, o que é um criativo que não funciona, quando você entende um pouco de tráfego pago, quando você entende o que é um ROI, um CAC, um LTV, quando você entende exatamente como que edita um vídeo, porque tem gente que fala, ah não, é um absurdo eu ter que parar para editar um vídeo. Quantos mentores que eu recebo aqui que tem 1.000 alunos, 2.000 alunos e que editaram vídeo lá atrás, né? E que as pessoas que estão começando acham que simplesmente o fato de delegar é o caminho para ser mais rápido, para fazer mais... E a gente vê que não. A gente vê que existe uma coisa que é muito padrão na Tutory, né? Eu tô conversando com você que tem centenas de alunos, já tem um resultado extraordinário, e que você me fala a mesma coisa que a grande maioria dos grandes fala, não, eu que editava, era eu que vendia, era eu que fazia o pós-venda, era eu que atendia o aluno, era eu que emitia o boleto, pagava a nota, emitia a nota, e é a vida, faz parte do jogo. Então você começou a estudar para concurso lá, você já começou sabendo tudo? Não, você vai aprendendo aos pouquinhos, né? Você vai aprendendo Exatamente. aos poucos. Agora, uma coisa que... Alguns pontos foram muito importantes, claro. Um dos pontos muito importantes também foi sempre estudar. Cara, eu sempre busquei conhecimento, eu sempre estava buscando fazer algum curso. Então, lá em 2018, eu estava assistindo curso presencial lá do Érico Rocha. Eu vi aquele, chegou Fortaleza aqui, pô, vou fazer esse negócio aqui, vou ver como é. E hoje, 7 anos depois, Continua. eu tô do mesmo jeito. Tá vindo pro Tô congresso. vindo 2, 3 vezes para Brasília aqui, para os congressos de mentores, para os eventos da Tutory, porque as coisas são muito dinâmicas. Hoje você chegou aqui, é o que tá valendo, é isso. Amanhã já é outra coisa. Então você tem que estar seguindo essa galera que tá a paz, vendo o que é que as coisas estão acontecendo para você se manter ali de pé, porque senão uma hora você vai cair. Não adianta você achar hoje que você tá bem, que você tá sabendo de tudo, e agora eu não preciso mais fazer de nada, né? Então, depois de, eu diria que até uns 200 e poucos, às vezes ali, alunos, era tudo só eu, bicho. E tem gente que não quer, né? E aí chegou um momento em que eu disse, peraí, já não tô mais dando conta. Graças a Deus surgiu a Tutory. Lembro que você falou ali comigo nas redes sociais, Bruno, cara, conversar contigo tem aqui. Bicho, o que foi que aconteceu? Consegui escalar, tem um número muito maior de alunos hoje, e o detalhe que é mais importante, entrego algo excepcionalmente melhor para o aluno. Como diz o Cortella, faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Então lá atrás o que eu podia fazer era a planilha. Era o melhor que eu podia dar e eu sempre vou dar 100%, 110% do que eu puder para os meus alunos. Hoje em dia eu posso muito mais. Hoje em dia o cara tem um plano personalizado numa plataforma linda em que ele enxerga exatamente o que ele precisa fazer. Pô, e feedback do aluno? E relatório? Então, na verdade, o aluno tem um serviço muito melhor hoje. E mesmo eu tendo um número bem maior de alunos. Isso foi outro passo fundamental. Você ter um sistema, você ter uma plataforma. Eu estava conversando agora há pouco ali com o pessoal,
e eles me perguntando, Bruno, o que você acha de vantagem da Hub? Pô, tá tudo integrado, né? Tudo junto, né? Tudo junto. O cara faz a venda, o aluno já cai dentro do ecossistema, ele já vê os vídeos iniciais, já está integrado com o plano de estudos dele, ele vai só clicar num botão. Então, isso livrou tempo para eu conseguir gerar conteúdo para o Instagram, para eu conseguir gerar conteúdo para o YouTube. Atender o aluno em reuniões semanais. Eu tô com a galera toda semana, eu tô lá com os meus alunos. No WhatsApp tem mais tempo toda semana a galera. Tô com os meus alunos, cara. Toda semana eu tô com os meus alunos. Então, eu conheço o pessoal. Eu acho que você liberar tempo dessas outras coisas operacionais, né? Operacionais, para você se dedicar mais ao aluno, isso vai trazer um retorno muito grande para a mentoria. Cara, e é sensacional você falar isso, porque muita gente tem um preconceito, né, de que, eu vou para tutor e eu vou perder a individualidade. Eu vou para tutor e eu vou perder a personalização no meu plano de estudos. E não é isso que acontece. Eu acho que a personalização, ela chega quando a tutor entra na sua mentoria. É exatamente o contrário. Não é? É exatamente o contrário, porque com a tutor eu consigo levar em consideração todos os aspectos pessoais do aluno. Eu costumo dizer pros meus alunos que é impossível ter 2 planos de estudos iguais. Porque cada um vai ter uma quantidade de horas diferentes para estudar. E o nível cada um surgiu de um... Tem aluno que já vem estudando há 6 meses, tem outro que está começando do zero. Um tem dificuldade em contabilidade, outros tem mais facilidade em raciocínio lógico. Então eu consigo deixar o plano de estudos dele personalizado para a realidade. Leva em consideração tudo que ele já estudou. Eu consigo aumentar a frequência de questões, revisões do ciclo de estudo de uma matéria que ele tem mais dificuldade. Então, é aí onde entra a personalização, na verdade. Na planilha de Excel eu não conseguia fazer isso. Sim, não tem como. E fora que você mostra um certo amadorismo, né, pro seu aluno, né, de, o cara me cobra R$2.000 na mentoria e me bota numa planilha de Excel. Eu acho que é até uma falta de respeito com o aluno. Não que a tutor e tal, né, tem a tutor é ok, mas, se tá cobrando caro, pelo menos invista em uma empresa para desenvolver alguma coisa para você que seja melhor do que o Excel. Faça igual um mentor da Tutor, essa daqui tu não sabe não. O cara entrou na Tutor, sabe como é que ele fazia os planos de estudos dele? No Conta Azul. Conta Azul? Conta Azul. Colocava assim, estude R$1 de direito administrativo. Meu Deus do céu. Estude R$2 de direito constitucional. Estude 2,50 de revisão. Nossa senhora. Mas o cara pelo menos saiu do Excel, né? Que colocou o cara no Conta Azul. Como ele fez isso? Não sei, mas era o que ele fazia. Então eu acho que esse passo, né, tecnológico, o mentor que não der, ele vai ficar para trás, porque os alunos já estão usando IA para criar plano de estudos. E a gente está trabalhando forte nisso também. Para permitir que o aluno consiga entender que a IA é só um meio. Mas ela não pode ser o fim. Está usando o notebook LM para pegar as aulas e resumir a aula. Não é assim. Tem coisa que você não consegue pular etapa. Né? Geração Z, que é tudo mais rápido, quer passar num concurso em 3 meses, 2 meses. Não vai ser com IA. Né? A Tutor tem IA. Em vários quesitos dela tem IA, mas muito mais importante do que a IA é o seu método. Sem sombra de dúvida. Porque é você que define, é você que programa, não é inteligência artificial. É você que fala assim, eu quero que o meu aluno faça revisão de 7, 15, 30 dias. Eu quero que ele faça exercício a cada tantos dias. Eu quero que ele faça um simulado a cada tantos ciclos que ele cumprir. Eu quero que ele faça isso. E isso é o seu método. E o seu método é diferente de qualquer outro método que tenha na Tutor. Tem 2.500 professores na Tutor, mas cada um tem um método diferente. O seu método, ele é seu método. E isso é incomparável no mercado. Não tem como você fazer... tem uma estratégia que usa a Tutor. Tem o Gran que usa a Tutor. Tem. Mas se você chegar lá no Rafael Moreno e perguntar quantas metodologias tem na Tutor e dentro do estratégia, você vai ver que tem milhares. Um beijo pro Moreno mais querido do Brasil. Ele é lindão demais. Moreno, beijo pra você, querido. Ele é resenha demais. Eu já ia, aqui, pro Moreno. Coração pro Moreno. Cara, e isso é muito legal, porque é uma forma que acho que a Tutor se tornou disruptiva exatamente aí, né? Onde ela permite que o aluno estude de forma personalizada, mas que você, mentor, também não deixe de personalizar o seu método mesmo escalando.
Você consegue ter hoje muitos alunos, a gente tem placa aqui de 1.000 alunos, 2.000 alunos, 10.000 alunos, mas o mentor tem ali todo o controle. Ele consegue ter 2, 3.000 alunos aqui no controle de tudo, pois aqui é uma reta final. Então, na reta final, eu não uso revisão, não uso mais um estudo mais rápido, não coloco muitos ciclos de exercício. Nesse daqui é de longo prazo, então eu vou colocar mais revisões, mais exercícios, mais estudo teórico. E ele consegue, dentro da mesma plataforma, personalizar de forma sistêmica tudo isso, né? E de forma muito mais escalável e personalizada para o aluno. Então, cara, fico feliz, né, pelo nosso bate-papo. Conta pra gente assim, Bruno. Você que é um cara muito visionário. O que você acha que vai acontecer no mercado de concurso daqui 5 anos? Nem dá pra falar mais 5 anos, né? Tem que ser 2 anos, assim, 2 anos. O que você acha que vai acontecer pelos próximos 2 anos aí na área de concurso público? Cara, eu vejo que as coisas estão se tornando cada vez mais rápidas e cada vez mais potencializadas, tanto pro bem como pro mal. Então eu acredito que quem não estiver acompanhando, quem não estiver estudando, se atualizando, vendo as tendências, tende a desaparecer muito rapidamente. Por outro lado, aquele cara que aproveitar as oportunidades, que percebeu o que é que está acontecendo, que ele for no caminho de entregar o melhor para o aluno diante daquela realidade que nós temos naquele momento, aí o cara vai decolar muito mais facilmente também. Então acredito que as coisas vão sendo potencializadas, seja para o bem, seja para o mal. Eu acho que isso é um grande... Esse é um grande fator aí, porque o pessoal pensa que IA. Sabe o que eu percebi com a IA? Aquela galera que já era boa antes de IA, ela só tá potencializando os resultados dela. Porque ele já era bom. Ela já era boa. E o cara que era ruim, continua sendo ruim mesmo com a IA, porque se você não der os comandos, certo, se você não fizer pronto ok para IA, não vai adiantar de nada. Então, é muito importante nós continuarmos sempre estudando, aproveitando o que nós temos de tecnologia. E aí eu tenho certeza de que mentores, o cara já foi capaz, o cara passou num concurso, o cara estudou. Então, se ele aproveitar tudo isso que nós temos à disposição, sem sombra de dúvidas, o sucesso vai chegar. Show de bola. Mestre, muito obrigado. Bate-papo super agregador, tanto para quem está estudando para concurso, quem sonha em estar na posição que você está como auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, como para aquele professor que está lá no Bruno de 2016, 2017, que sonhava em ter a posição que você tem hoje, a influência que você tem hoje nas redes sociais. Isso eu tenho que te agradecer por esse bate-papo, por essa honra de você ter vindo lá de longe para estar aqui com a gente hoje, não só nesse podcast, mas aproveitar amanhã do Congresso Nacional de Mentores aqui em Brasília. Estou muito feliz e honrado por você estar aqui com a gente. Muito obrigado, meu amigo. Um prazer. Conte sempre comigo. Estamos juntos aqui nessa missão. Quero agradecer demais a Tutory também. E quero deixar uma última mensagem para o pessoal aqui, se for possível. Da mesma forma que nós que já fomos concurseiros, nós sabemos que vale a pena todo aquele preço que nós pagamos, porque se nós perguntarmos para os concurseiros, valeu a pena toda aquela dedicação? Vai ser unanimidade, todos vão dizer, valeu a pena, faria novamente, pagaria. O pessoal às vezes fala, pagaria até o dobro do preço para chegar ao meu cargo. Da mesma forma, esse trabalho com mentoria também é muito gratificante, é muito válido. Claro que no começo você paga um preço maior, é desafiador. Como eu falei, eu fui durante muito tempo só eu e Deus ali trabalhando. Mas depois as coisas começam é como se fosse uma curva de crescimento ali, que ela começa devagar, mas depois ela se potencializa. Então, tanto para os concurseiros como para os mentores, queria dizer que muitas vezes o processo no início é lento, mas uma hora ele vai decolar. E aí é quando a chave vira definitivamente tanto para a aprovação como para os resultados positivos na mentoria. E você puder ajudar outras pessoas a conquistar o sonho dela também, isso aí não tem preço, é muito gratificante. Então, é nós seguirmos firmes aí nessa missão. Caraca, que mensagem. Obrigado, viu, Brunão? Obrigado demais. E você que nos acompanhou até o final, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece, que está estudando, que sonha em estar no cargo de auditor fiscal. Não deixe também de curtir, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas, e deixa aqui o seu comentário embaixo, mostrando e falando o que você mais gostou. Também não deixe de seguir o Prof. Bruno Bezerra, né? Acertei? Lá. Isso mesmo. É isso.
Prof. Bruno Bezerra, segue a Tutor e vamos pra cima. Até o nosso próximo podcast. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos.